nós pegamos é pregação expositiva, né? Nós pegamos um livro, começamos no primeiro capítulo e vamos seguindo até o final. Isso dá um pouco de trabalho para quem prega, porque normalmente a gente gosta de certos textos, não gosta de outros textos, às vezes encontra certas dificuldades no texto, a gente gostaria de pular e seguir adiante, mas nós temos uma obrigação de pregar todo o conselho de Deus, né? E nós estamos praticamente começando a terceira exposição da Epístola aos Filipenses. Nós fizemos uma introdução na semana retrasada. Na semana passada, nós entramos assim, de uma certa forma, no geral do capítulo 1. E hoje eu gostaria que nós lêssemos o primeiro versículo de Filipenses 1. E eu vou tentar aqui obedecer meu maior crítico aqui na igreja. Sabem quem é o meu maior crítico aqui da igreja? O irmão? Não? O irmão que me critica? Não. Tiago? Não. Ninguém sabe. É o que quando eu deito na cama está do meu lado. E ela está falando, você está falando de um jeito que parece pregação. É pregação ou estudo bíblico? Se for pregação, a gente tem que tirar a reunião de oração e estudo bíblico. Então, se quiserem me interromper, né, eu vou tentar seguir aqui o conselho da minha esposa e tentar expor de uma forma que os irmãos se sintam à vontade de me interromper. Mas então, aqui o prefácio e a saudação, não é? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Esse com os bispos e diáconos é muito importante, como nós sabemos, né? Então, reparem aqui as duas primeiras palavras, irmãos, Paulo e Timóteo. É interessante que, se vocês prestarem atenção, é bom, quem gosta de português, na língua portuguesa, né, é que o versículo 3 ele nos dá uma indicação muito, muito importante aqui. Reparem que é Paulo e Timóteo. Qual seria, digamos assim, a pessoa de um verbo que deveria ser empregado? Paulo e Timóteo, qual é o pessoa verbal? Nós. Mas reparem que o verso 3, qual a pessoa? Eu. Por quê? Ele fala Paulo e Timóteo, depois, em vez de falar nós, ele fala eu, ele escreve eu. Porque provavelmente, vocês sabem, Paulo não escrevia as suas epístolas e que provavelmente quem estava escrevendo a epístola é Timóteo. Era o secretário de Paulo aqui nessa epístola. E reparem também que o apóstolo Paulo começa essa carta de uma forma bem diferente, porque normalmente o apóstolo Paulo usa assim: Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo, etc. A igreja que está em tal lugar, né? Ou às vezes ele diz assim: Paulo, vírgula, servo e apóstolo. Aqui ele só fala servos, né? Paulo e Timóteo, servos. Ele não usa apóstolo. Ah, exceções assim, a gente só encontra nas duas primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Quais são as duas primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Quem? É no, aí aqui na ordem bíblica, mas na ordem cronológica, quais são as duas primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu? Primeiro, 1 e 2 Tessalonicenses, antes de Gálatas. Pelo menos até onde eu sei. Depois a gente pode até, né? Mas eu acho que foram essas duas primeiras. E aí, em 1 e 2 Tessalonicenses, ele só usa o primeiro nome. Ele só diz Paulo e mais nada, né? E em Filemon, onde ele diz assim, Paulo, vírgula, prisioneiro de Cristo, né? Mas aqui, reparem que a palavra servo e a ausência, a palavra apóstolo, ou seja, a ausência, a referência à sua autoridade apostólica, nos dão duas indicações, tanto do relacionamento muito íntimo, muito cordial, como nós vimos, de Paulo com essa igreja em particular, com a igreja de Filipos, não é? Como também, como nós já vimos também, a ausência de problemas sérios nessa igreja,
Nós comparamos a igreja de Filipos com a igreja de Corinto. Corinto era uma igreja muito problemática. Aqui não, nós não vemos problemas sérios. Então, os comentaristas dizem que isso tornou desnecessário tanto essa relação íntima, cordial de Paulo com a igreja, quanto a ausência de problemas, tornou desnecessário o apóstolo Paulo se referir à sua autoridade apostólica. E qual é o tema da igreja, da carta aos Filipenses? Em uma única palavra, alegria. Não é? O tema é alegria. Ou seja, a carta de Paulo aos Filipenses nos fornece uma grande, uma incomparável consolação e fortalecimento. Ela nos diz como nós podemos ter nesse mundo, como o Natan orou, paz e alegria. Não é? Paz e alegria. Isso deve ser o nosso alvo. Nós precisamos ter paz e alegria. Mas reparem, não por motivos pessoais, mas como uma vocação, como um chamado de Deus. Paz e alegria é como um chamado. Nós fomos chamados por Ele para que nós tenhamos paz e alegria. É interessante que eu disse assim, não por motivos pessoais. Por quê? Porque as pessoas lá fora, os incrédulos, eles não têm muita disposição para ler a Bíblia, eles não têm muita disposição para ficar, entre aspas, né, perdendo o seu tempo com discussões teológicas. Mas, como diz o apóstolo Paulo, nós somos para eles as cartas vivas. Nós somos para eles as Bíblias vivas. Então, nós precisamos chamar a atenção deles, né, pela forma como nós vivemos, pela forma como nós nos comportamos. Então, nós vemos isso na Bíblia. Os primeiros cristãos chamaram a atenção do mundo pagão simplesmente sendo cristãos, vivendo como cristãos. Ou seja, foi a forma da vida daqueles cristãos que causou o impacto no mundo pagão, na sociedade pagã. E, da mesma forma, é a qualidade do nosso cristianismo que deve também causar o mesmo efeito hoje em qualquer geração que haja no mundo. Eu sempre lembro da Angela Merkel, eu não sei até que ponto ela é cristã, ela é filha de pastor luterano, a gente sabe que o luteranismo, né, já descambou muito tempo na Europa para o liberalismo teológico, mas uma vez eu vi uma resposta dela que eu achei muito interessante. Perguntaram para ela se ela não achava que já estava tendo islamismo demais na Europa. E ela disse, não, islamismo demais não, o que eu acho é que nós estamos tendo cristianismo de menos. Então, assim, existem certos insights ou certas pessoas que leem a Bíblia assim e escrevem algumas coisas que eu digo assim, puxa vida, que coisa, né? Já contei para os irmãos que uma vez eu lendo alguém comentando sobre a história de Davi e Golias, ele perguntou assim, o que Davi deve ter pensado quando viu Golias pela primeira vez? Aí, ele mesmo escreveu, Davi deve ter pensado assim, rapaz, com esse tamanho eu não vou errar, né? Um alvo desse tamanho eu não vou errar. Lá no clube de tiro, né, a gente tem um alvo humanoide, um papel lá, mas é pequeno, é menor, né? E é só a cabeça e o tronco. Então você tem que acertar no pequenininho, né? Se você acerta no pequeno, você acerta no grande também, né? Teoricamente. Mas daquele tamanho eu não vou errar, né? Não erro mesmo. E aqui é a mesma coisa, irmãos. Reparem, se nós não podemos evangelizar os muçulmanos nos países islâmicos, é proibido, então Deus está levando esses muçulmanos para os países onde os cristãos podem evangelizá-los. E depois eles podem voltar para os seus países para evangelizar é, os árabes, principalmente, né? Mas voltando aqui para os filipenses, o que Paulo tem a nos oferecer aqui nessa carta, irmãos, como eu acho que de resto em todas as suas epístolas, só vai poder ser entendido, nós só vamos poder entender com base em certos, digamos, pressupostos.
E, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que esse não é um ensino para todas as pessoas. Esse não é um ensino para o mundo em geral. Esse é um ensino para certas pessoas, somente para os cristãos. Reparem, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a quem? A todos os cristãos. Reparem, os cristãos, todos os cristãos. Então, somente esse grupo é o destinatário do ensino do apóstolo Paulo. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: essa paz e essa alegria, elas só vão acontecer dentro de certos limites, dentro de certas condições. E se nós, de nossa vez, não tivermos o cuidado de observar essas condições ou esses limites, nós não vamos encontrar sentido no que o apóstolo Paulo vai dizer, porque ele vai dizer as coisas que ele vai dizer sob certos pressupostos. Então, a primeira condição, o primeiro pressuposto, ou o primeiro limite que nós temos aqui, vem quando nós recordamos como que foi que os filipenses se tornaram santos. Lembram quando nós falamos lá na primeira, 2 semanas atrás, que a igreja de Filipos, a primeira igreja da Europa, né, ela foi formada primeiro por uma mulher de alta classe, a Lídia, vendedora de púrpura, e depois vai lá embaixo, né? Lá embaixo, desce, leva um alto nome. O segundo membro conhecido é uma escrava possessa de um demônio adivinhador. Provavelmente uma bárbara, que, né, como eles consideravam, veio de fora dos limites do Império Romano, uma tribo germana, qualquer coisa assim, uma celta, que foi escravizada e diz o texto que era também endemoniada. E, em terceiro lugar, o terceiro convertido foi um romano, um centurião aposentado, mas ainda vigoroso o suficiente para ser convidado, para ser chamado para ser o carcereiro da cidade. Então, 3 pessoas profundamente distintas entre si, que foram reunidas pelo Espírito Santo para formar o núcleo, a base da igreja de Filipos. Mas reparem que Lídia, diz o texto, ela teve o coração aberto por Cristo para crer naquilo que o apóstolo Paulo dizia. Paulo também disse ao carcereiro que ele deveria crer no Senhor Jesus. E nós sabemos, e essa, né, é um ponto em que nós dizemos que é distintamente reformado, e quando a gente fala reformado, é simplesmente para que a gente entenda que há certas correntes teológicas distintas, mas é profundamente bíblico isso, né? Eles só foram capazes de crer porque Deus, de forma soberana, mudou a mente deles, o coração deles e concedeu a essas pessoas a fé, que eles jamais poderiam ter de si mesmos, né? Então, em conclusão, os santos, todos os santos, são aqueles e somente aqueles que foram escolhidos por Deus, justificados pela fé. Os cristãos são aqueles que Deus soberanamente transformou de pecadores em santos. Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ainda a gente pode dizer, lembrar que a conversão dessas pessoas se deu dentro de um contexto. E o contexto é um contexto de perseguição e de sofrimento, né? Nós devemos ter isso muito claro se nós queremos ter essa paz e essa alegria. O que que nós devemos ter claro? Que o sofrimento ou a perseguição só podem sobrevir a nós se Deus tiver decretado. Deus pode e Deus faz com que os acontecimentos desse mundo transcorram da forma como ele quer, né? E em Filipenses nós vemos Paulo e Silas sendo espancados com varas e presos no tronco, guardados lá pelo carcereiro, né? Mas eles demonstraram
que sabiam que Deus dirigia a vida deles, quando nós os vemos por volta da meia-noite, diz o texto, cantando louvores a Deus, adorando a Deus, no meio daquele sofrimento que eles estavam passando. E diz o texto que logo em seguida ocorreu o quê? Um grande terremoto, né, que sacudiu aquela prisão e até os alicerces. Reparem que o texto não diz assim, Deus enviou um terremoto. O texto diz simplesmente assim, de repente sobreveio um tremendo terremoto. Atos 16. Né? Mas nós sabemos que não foi algo fortuito. Nós temos plena convicção que não foi uma coincidência, mas nós sabemos que o terremoto ocorreu porque Deus controla todas as coisas. Deus controla o número dos fios dos nossos cabelos, das nossas cabeças. Deus controla e sabe e decreta a morte de um pardal. Nenhum pardal cai por terra sem que seja do consentimento de Deus. Então, não existe para o cristão nenhum acaso. Nenhum acaso. A Kathleen não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui reunidos por acaso. O texto do livro de Atos diz também que o terremoto abriu todas as portas da prisão e que o terremoto fez com que as correntes que prendiam Paulo e Silas e os demais prisioneiros fossem soltas. E também nós podemos dizer que o carcereiro teve os olhos dele abertos para ver a ligação de todos esses eventos, que não foram eventos fortuitos. Eu disse já no início o seguinte, se nós não tivermos o cuidado de observar esses princípios básicos, certos pressupostos bíblicos, o que Paulo nos ensina aqui não vai nos servir de nada, nós não vamos entender, vai ser inútil. Então, o primeiro de todos os pressupostos é esse: Deus é soberano. E vamos ver o Rômulo na classe de novos membros. Como você definiria, qual é a frase que define a soberania de Deus? Deus Deus tem o direito absoluto de governar. De governar a quem? De governar quem? Os passarinhos? Então, como é que é a frase? Todas as suas criaturas. Isso. Então, repete. Repete. Deus tem o direito o quê? Relativo? Então, repete. Muito bem. Você, hein? É, é. Mas você fez o curso como é? De memória? Memorização? Deus tem o direito e todas as ações dela. Isso. Isso, muito bem. Ok? Então, esse é o primeiro conceito que nós não devemos esquecer. A soberania de Deus, os seus decretos, a sua providência. Se nós tivermos essas coisas presentes na nossa mente, na nossa consciência, nós vamos saber que não existe nenhuma aflição, nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma doença, nenhuma dor sem sentido. Pode ser que para nós Deus não revele o sentido. Às vezes ele revela. Como ele disse a Pedro: o que eu faço, tu não entendes agora, entenderás depois. Esse depois pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, ou pode ser somente quando nós estivermos na eternidade. Mas, embora sem sentido para nós podemos ter a plena convicção de que Deus sabe porque Ele está fazendo o que faz.
Segundo lugar, você precisa reparar como Paulo aqui constrói, e pelo Espírito Santo, a frase, reparem, mais uma vez, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Reparem, vocês precisam se lembrar disso. Vocês estão em Filipos. Nós estamos em Maricá, né? Vocês estão em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo vocês estão em Filipos. Aqueles cristãos estavam num mundo que tinha problemas. O fato deles crerem no Evangelho não levou essas pessoas a um mundo sem problemas. Eles continuaram na cidade de Filipos. E eles podiam estar cercados de pessoas difíceis, de pessoas imorais. Estavam sujeitos a críticas, a invejas, a perseguição, a falta de compreensão. Muitos deles, irmãos, provavelmente já tinham que trabalhar muito, muitas horas, longas horas no dia, arduamente, suando no sol, para ganhar um saláriozinho muito pequenininho. Eles sabiam o que era o cansaço. Eles sabiam o que é o estresse, digamos assim. E se nós formos comparar o mundo em que eles viviam com o mundo em que nós vivemos, nós vamos chegar à conclusão que o mundo em que nós vivemos é incomparavelmente melhor do que o mundo em que eles estavam vivendo, né? Era um lugar muito mais difícil. O mundo daquela época era um lugar muito mais difícil do que é hoje. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz: eles estão em Cristo Jesus, né? Paulo nos diz em 2 Coríntios 5:7 que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E ele diz ainda em 2 Coríntios 4:18 que nós devemos ter a nossa atenção voltada não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, né? Ou na nossa versão, que se não vê, né? É porque ele diz: as primeiras são transitórias, mas as segundas são eternas. Então, aqui, irmãos, eu quero dar para vocês uma ótima receita para você se sentir miserável, desgraçado e infeliz. Uma receita muito boa. É só você inverter o que o apóstolo Paulo diz. Pense bastante naquilo que você vê e não pense nada naquilo que você não vê. Pense bastante naquilo que lhe cerca e não pense em nada naquilo que você não vê. Pense naquilo que você deixou de ganhar, pense naquilo que você perdeu, pense nos seus problemas cotidianos e você vai, infalivelmente, ter uma vida desgraçada, infeliz, né? Por outro lado, reparem, se você já continuamente aprendeu a pensar na sua condição privilegiada em Cristo Jesus, se você aprendeu que na eternidade você vai ser glorificado por Cristo, se você já aprendeu que para ser glorificado, Deus decretou, e aqui a gente vai ter a teologia, né? Que manifestaria sua misericórdia, redimindo aqueles a quem ele escolheu para a salvação, e também decretou que manifestaria a sua justiça, condenando aqueles a quem ele escondeu, aqueles a quem ele escolheu para condenação. Você diz: por que Deus me escolheu? Porque eu sou bonzinho? Sou mais bonito, mais inteligente? O meu coração é mais dócil do que os demais? Nós sabemos que não. As razões não estão em nós, estão nele. A única coisa que eu posso dizer é: Senhor, muito obrigado, porque apesar de mim mesmo, o Senhor me escolheu. E nós podemos prosseguir dizendo que ele decretou que todo ser humano seria pecador para que ele pudesse salvar os seus escolhidos e condenar os perdidos. Que para executar o seu plano, ele decretou que Adão seria o representante de todos os seres humanos, que a queda viria com a desobediência dele, a queda de todo ser humano.
Paulo diz que Deus é um oleiro que tem o direito absoluto, não está no termo, no escrito de Paulo, mas nós podemos acrescentar, né, mentalmente, Deus tem o direito de produzir vasos segundo o seu propósito. Os vasos não se formam por si mesmos. Nós não nos moldamos por nós mesmos. Deus produz esses vasos e dá destinação a esses vasos conforme o seu plano. Deus não olha para o futuro para obter informações sobre o que o vaso iria fazer para então decidir o que ele vai fazer do vaso. É ele que cria tanto o vaso quanto a destinação do vaso. E o que Deus diz sobre nós? No Antigo Testamento ele diz assim, Amós 3:2: todas as famílias da terra, somente a vós conheci. Isso significa que Deus não sabia da existência, não conhecia a existência de todos os outros povos? Evidente que não, né? Mas que ele era favorável a Israel, que ele tinha interesse peculiar pelo povo de Israel, pelo bem de Israel. E é agora sobre nós que Deus, digamos, repousa os seus olhos. É sobre nós que ele derrama a graça que nós não merecemos. É a nosso respeito que ele diz que até os cabelos das nossas cabeças estão contados. É a nosso respeito que ele diz que nós valemos muito mais do que passarinhos. Então é dessa forma muito íntima que Deus conhece a cada um de nós, a mim e a você. É dessa forma muito íntima que ele se preocupa com cada um de nós. Nós vamos ver isso no domingo de manhã. Cada um de vocês, os santos que estão em Maricá. E aí, já caminhando para o final, estou pregando de novo, né? Você já se deu conta disso? Você se dá conta disso? Você volta a sua atenção, você pensa nessas coisas, você medita nessas coisas, você consegue subir a essas alturas continuamente? Se você consegue subir, você consegue ficar lá, consegue permanecer lá. Então, nós precisamos meditar nessa condição privilegiada em que nós nos encontramos. Nós nada merecemos de Deus, mas Ele nos escolheu. O Seu Filho deu a sua vida por nós. O Espírito Santo veio habitar em nós. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos realmente numa posição muito privilegiada. E se você não tiver essas coisas muito bem assentadas na sua mente, você não vai estar em condições de seguir a argumentação aqui nessa epístola, né? Então, agora, se você sabe que tudo isso que eu acabei de falar é verdade, a única conclusão que você já pode chegar é: não importa aquilo que aconteça comigo, né? Eu estou seguro. Se Deus é por mim, quem será contra mim? E eu quero encerrar hoje lembrando de 2 Crônicas 16:9. Lembram? Os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando oportunidades para abençoar aqueles que lhe pertencem, aqueles cujo coração é totalmente deles, integralmente deles. Conhece a música? Então, como é que é? Asaf Borba, né? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração pertence inteiramente a Ele. Depois busquem essa música, guardem na mente e cantem, né, como uma forma de exercício espiritual. Alguém quer acrescentar, fazer alguma pergunta? Obrigado.
Isso é extraordinário, porque acho que isso transcende toda a filosofia humana. Porque a filosofia humana, eu estava lendo um livro hoje, prestado pelo nosso irmão Nathan, sobre do Rushduni. O nome do livro é Dois Cristianismo. grandes nomes, irmão Natan e Rushduni. O nome do livro é Cristianismo e Estado. E ele falando sobre o platonismo, Grande livro. falando sobre o platonismo, o neoplatonismo, como denunciando, na verdade, como o neoplatonismo é essencialmente humanista. E eu, meditando sobre essas coisas, você falando isso agora, eu percebi que, puxa, basicamente toda a filosofia humana está fundamentada no humanismo, de que o homem é o chefe do seu próprio destino, né? Ele como um vaso, né? Como um vaso que se molda a si mesmo. No entanto, não é assim que as coisas sucedem, né? Na verdade, é um Deus que fixa a nossa natureza e nos conduz de acordo com o seu conselho, né? Isso é extraordinário, isso é extraordinário. É Eu algo me, lem- transcendente. eu me lembrei agora do Calvin. Eu gosto muito do Calvin. O Calvin é Calvino em inglês, né? E o Haroldo é Hobbes, Hobbes, né? Em inglês também, o autor botou Calvin em homenagem a Calvino mesmo, né? E aí tem um quadrinho que o Calvin está com um regador, assim, tem umas florezinhas assim no campo, né? E ele com o regador diz assim, eu tenho o poder de vida ou de morte sobre vocês, eu posso molhar vocês, eu posso deixar vocês com água sedentas, aí daqui a quadrinho seguinte a chuva caindo dele de cara, né? Mais alguém? Não? Então vamos orar. Mais uma vez agradecendo a visita da Kathleen. Deus abençoe. Volte sempre. Domingo, 9 horas, nós temos aqui uma classe de escola dominical. Não sei se você sabe que nós somos, as igrejas reformadas são confessionais. Sabe o que significa isso? Nós temos uma base doutrinária explícita, clara, cristalina, o que nós cremos. Então, é a nossa base confessional. E nós cremos, nossos chamados símbolos de fé são classe Novos Membros. Rômulo, que está na classe Novos Membros, já treinando para a sabatina. Quais são os nossos aqui? É. Acabou de sair da classe, acabou de fazer um curso de memorização. Digam para ele, irmãos, quais são. Primeiro, qual o nome que se dá aos três, né? As três formas de unidade, que são. Certo? Repita. Estamos estudando o Catecismo de Heidelberg, né, na classe Novos Membros. Então, estamos. Westminster fica fora da. Nós não temos os símbolos de Westminster como os nossos símbolos de fé, mas nós os prezamos muito, certo? Quais são os símbolos de Westminster? Os três. Ajudem o Rômulo de novo. Não. Breve catecismo. Só que está fora. Normalmente fica fora. Então é só a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Não os adotamos porque nós não temos a mesma eclesiologia expressa nesses símbolos de fé,
certo? Então, nós adotamos uma forma de governo diferente, por isso nós não adotamos. Então, a gente teria que mexer muito nesses símbolos de fé para que eles fizessem, para que nós pudéssemos aderir a eles. Então, nós escolhemos os símbolos de fé, as 3 formas de unidade, porque se nós só tiramos uma palavra do artigo 30 e 31 da Confissão Belga e pronto, né? E aí ficou perfeito. Tá? São. Uhum, a IPB adota. E as igrejas de modo geral, de língua inglesa e que se originaram de missionários de língua inglesa, adotam os símbolos de Westminster. As igrejas do continente europeu, Holanda e os outros países do continente, normalmente adotam as 3 formas de unidade. Tá? Então, Kathleen, nós estamos estudando o Catecismo de Heidelberg e a exposição que eles fazem que ele faz dos 10 mandamentos. Estamos no qual mandamento? Já vamos. Acabou o 8º já? Tinha mais matéria para o 8º, né? Eu acho que tinha. É. Não, mas vai. Sim, mas pode utilizar, com certeza. A gente às vezes faz uma comparação do que o catecismo de Heidelberg, ele é um catecismo mais intimista, mais pessoal, mais devocional, né? Assim, é uma coisa assim de casa, sabe? E o catecismo de Westminster é como se fosse uma grande catedral, né? Ele é um monumento, é monumental, né? O catecismo de Heidelberg aquilo, eu acho que é aquilo de Paulo, né? Senhor, meu coração não se elevou, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim, né? Mas como uma criança desmamada, fiz calar a minha alma, uma criança desmamada nos braços, nos peitos da mãe, tal é a minha alma para contigo. Não, nunca fui à Inglaterra. Não. Só minha digníssima esposa foi, mas eu ainda não. Bom, então, Kathleen está convidada, né, 9 horas para esse estudo na nossa escola dominical. Nós não temos revistinha, né, nós temos esse estudo que, assim, ele termina quando terminar, né, quando tiver assunto. Por isso que eu acho que devia continuar no 8º. Mas se passar para o 9º, tudo bem. E 10h30 o nosso culto. Bom, vamos orar? Pedir ao Henrique que ore. Depois nós vamos cantar o nosso hino mais antigo do Inário. Senhor Deus, bendito Santo, nós te louvamos, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós podemos ver, Senhor, o teu governo, a tua bondade, o teu amor, a tua graça infinita conosco. Como nós dissemos aqui, Senhor, por vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem, como a providência está desenrolando, mas nós queremos exercitar o nosso coração em confiar em Ti, confiar na Tua palavra, confiar nas Tuas promessas, confiar no Seu caráter, Senhor, que é imutável, que é santo e que é confiável, Senhor. Dá-nos fé, aumenta-nos a fé, que o Teu bom e santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir nessa trajetória, de modo que nós possamos viver, como dissemos, aqui em Maricá, para a Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai.